Olá, aqui é a professora Adélia. Nesta aula vamos tratar do tema Regras de L'Hopital, que consiste em um método geral de usar derivadas para calcular limites. Começamos com formas indeterminadas do tipo 0 sobre 0. Lembramos que um limite da forma limite de f de x sobre g de x, quando x tende a A, no qual o numerador e o denominador tendem para zero quando x tende a A, é chamado indeterminação do tipo 0 sobre 0. O método que vamos discutir, chamado de regra de L'Hopital, converte a forma indeterminada do tipo 0 sobre 0 em um limite envolvendo derivadas, que é muitas vezes mais fácil de calcular. Vamos enunciar a regra de L'Hopital para limites que geram indeterminações do tipo 0 sobre 0. Suponha que f e g sejam funções deriváveis num intervalo aberto contendo o ponto x igual a A, exceto possivelmente neste ponto. E suponha que o limite de f de x quando x tende a A seja igual a zero, limite de g de x quando x tende a A também seja igual a zero. Se o limite de f' de x sobre g' de x quando x tende a A existir, ou então se esse limite for mais ou menos infinito, então o limite de f sobre g quando x tende a A é igual ao limite de f' sobre g' quando x tende a A. Além disso, este enunciado também é verdadeiro no caso dos limites laterais, quando x tende a A pela esquerda, quando x tende a A pela direita, ou quando x tende para mais ou menos infinito. Então, a regra de L'Hopital para formas indeterminadas do tipo 0 sobre 0 diz que o limite do quociente, quando o numerador e o denominador tendem para zero, quando x tende a A, vai ser igual ao limite das derivadas das respectivas funções. Por exemplo, vamos calcular este limite usando a regra de L'Hopital. Se fizermos x tender para 2, o numerador vai tender para zero e o denominador também. Então, esse limite ele é uma forma indeterminada do tipo 0 sobre 0. Nós podemos usar a regra de L'Hopital, que diz que esse limite vai ser igual ao limite da derivada da função do numerador sobre a derivada da função do denominador. A derivada dessa função, x² menos 4, vai ser 2x. Derivada de x menos 2 em relação a x vai ser 1. Quando x tender para 2, vai ficar 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, esse limite existe e é igual a 4. No exemplo 2, em cada item, nós vamos aplicar a regra de L'Hopital. No item A, quando x tender para 0, o numerador vai tender para 0, porque seno de 0 é 0. O denominador também tende a 0. Então, ele é uma forma indeterminada do tipo 0 sobre 0. Podemos aplicar a regra de L'Hopital. A derivada da função do numerador vai ser 2, que multiplica cosseno de 2x. Derivada da função do denominador vai ser 1. Quando x tender para 0, o cosseno de 0 é igual a 1, então o resultado do limite vai ser 2. No item B, quando x tende para π sobre 2, seno de π sobre 2 é 1, então o numerador vai para 0. Cosseno de π sobre 2 é 0. 0 sobre 0. Podemos usar a regra de L'Hopital. A derivada da função do numerador vai ser menos cosseno de x.
derivada do cosseno de x, que é a função do denominador, é menos seno de x. Quando x tender para π sobre 2, o cosseno é zero. Seno de π sobre 2 é igual a 1. Então, vai ficar menos 1 aqui no denominador. O resultado do limite é zero. No item C, quando x tender para zero, no numerador nós vamos ter e elevado a zero, que é igual a 1, menos 1 é zero. E o denominador também tende a zero. Indeterminação do tipo zero sobre zero. Podemos aplicar a regra de L'Hopital. A derivada da função exponencial de x, neperiana, é a própria exponencial. Derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Quando x tender para zero, e elevado a zero é igual a 1, o denominador tende a zero por valores positivos. Então, esse limite vai para mais infinito. No item D, quando x tende a zero pela esquerda, a tangente vai para zero. X ao quadrado vai para zero. Zero sobre zero. Podemos usar a regra de L'Hopital. Derivada da tangente é secante ao quadrado. A derivada da função x ao quadrado é 2x. Quando x tender a zero pela esquerda, o numerador vai para 1 e o denominador vai para zero por valores negativos. Então, esse limite vai para menos infinito. No item E, quando x tender para zero, nós vamos ter aqui no numerador cosseno de zero é igual a 1. Então, vai ficar 1 menos 1, que é zero. E o denominador vai para zero. Zero sobre zero, podemos usar a regra de L'Hopital. Derivada dessa função vai ser, mantemos o sinal de menos, vezes a derivada do cosseno é menos seno. Então, menos vezes menos vai virar mais aqui. Derivada de x ao quadrado é 2x. Quando x tender para zero, vai ficar seno de zero é zero. 2 é 0, 0. Então, ainda tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Nós podemos aplicar a regra de L'Hopital novamente. Derivamos essa função, derivada do seno é cosseno. Derivada de 2x vai ser 2. Quando x tender para 0, o cosseno de 0 é 1. Então, o resultado do limite é meio. Agora, nós também temos a regra de L'Hopital para limites que geram indeterminações do tipo infinito sobre infinito. Suponha que f e g sejam funções deriváveis no intervalo aberto contendo x igual a a, exceto possivelmente em x igual a a. Suponha que o limite de f de x, quando x tende a a, vai para infinito, seja mais ou menos infinito, e o limite de g de x quando x tende a a também seja mais ou menos infinito. Se existir o limite de f' de x sobre g' de x quando x tende a a, ou então, se ele for mais ou menos infinito, então o limite de f de x sobre g de x quando x tende a a vai ser igual ao limite de f' de x sobre g' de x quando x tende a a. Além disso, este resultado também é válido no caso dos limites laterais, quando x tende a pela esquerda, pela direita, para menos ou mais infinito. Vamos aplicar essa segunda regra de L'Hopital para resolvermos alguns limites. No item A, quando x tende para mais infinito, o numerador vai para mais infinito, o denominador também. Indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Podemos usar a regra de L'Hopital. Derivada da função x em relação a x vai ser 1.
derivada da exponencial é a própria exponencial. Quando x tender para mais infinito, o numerador vai para 1, o denominador vai para mais infinito, então vai para 0. No item B, se fizermos x tender a 0 pela direita, ln vai para menos infinito, quando x tende a 0, né, pela direita, e cossecante vai também para mais infinito. Então, infinito sobre infinito, podemos usar a regra de L'Hopital. Derivada do ln de x é 1 sobre x. A derivada da cossecante de x é menos cossecante vezes a cotangente. Quando x tender a 0, o numerador vai para mais infinito, o denominador vai para menos infinito. Ainda tem forma indeterminada do tipo infinito sobre infinito. Entretanto, qualquer aplicação adicional da regra de L'Hopital vai produzir potências de 1 sobre x no numerador e expressões envolvendo cossecante de x e cotangente de x no denominador, de modo que, nesse caso, aplicações repetidas da regra de L'Hopital simplesmente vão produzir novas formas indeterminadas. Então, nós temos que tentar um outro método. Fazemos o seguinte: este limite pode ser reescrito da seguinte maneira. Observe que aqui nós temos uma divisão de duas frações. Nós conservamos a primeira fração. Esse sinal de menos aqui nós podemos colocar aqui no numerador e multiplicamos pelo inverso da segunda fração. Aí nós vamos ter aqui inverso da cossecante de x vezes inverso da cotangente de x. Tiramos esse sinal de menos para fora do limite. O inverso da cossecante de x vai ser seno, porque a função cossecante de x, por definição, ela é igual a 1 sobre seno de x. Então, 1 sobre cossecante vai ser seno. 1 sobre cotangente de x é a mesma coisa que a tangente de x. Aqui, nós separamos como produto de dois limites. Vai ser o limite de seno de x sobre x quando x tende a 0 pela direita, vezes limite da tangente de x quando x tende a 0 pela direita. Mantemos o sinal de menos. Este limite é um limite fundamental, é igual a 1. E aqui, quando x tende a 0 pela direita, a tangente vai dar 0. Tangente de 0 é igual a 0. Então, o resultado desse limite é 0. Neste caso, não é aconselhável continuarmos aplicando a regra de L'Hopital. Consequentemente, o resultado final do limite vai ser 0. No exemplo 4, nós temos aqui no item A, quando x tende a 0 pela direita, esse limite vai ser do tipo 0 vezes menos infinito, indeterminação. Mas nós não podemos aplicar a regra de L'Hopital para esse tipo de indeterminações. Só podemos usar a regra de L'Hopital para indeterminações do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Então, o que fazemos aqui é reescrever o limite de maneira que a gente possa usar a regra de L'Hopital. Esse limite é a mesma coisa que esse aqui. A gente pode escrever o x vezes ln de x é a mesma coisa que ln de x sobre 1 sobre x. Quando o x tender para 0 pela direita, o ln de x ele vai para infinito. E aqui
1 sobre x, quando x tende a zero para a direita, vai para infinito aqui embaixo. Então, este limite é uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Aqui nós podemos aplicar a regra de L'Hopital. A derivada do ln de x é 1 sobre x. A derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. Simplificamos, aqui nós temos uma divisão de duas frações. Vai ser 1 sobre x que multiplica menos x ao quadrado. Vai ficar menos x aqui. Quando x tender a zero, o limite vai ser zero. No item B, quando o x tende para π sobre 4, a tangente vai ser igual a 1, então aqui vai ficar 1 menos 1, que é zero, vezes, aí vai ficar secante de 2 vezes o π sobre 4, então fica secante de π sobre 2, que é infinito. Esse limite é uma indeterminação do tipo 0 vezes infinito. Não podemos aplicar a regra de L'Hopital neste caso. Nós podemos reescrever o limite dessa maneira. 1 menos tangente de x vezes a secante de 2x é a mesma coisa que 1 menos tangente de x sobre 1 sobre secante de 2x. Se fizermos o x tender para π sobre 4 agora, vai ficar 0 sobre cosseno de π sobre 2 aqui, que vai dar 0. Aí, em determinação do tipo 0 sobre 0, podemos aplicar a regra de L'Hopital. Derivada da função de cima. Repetimos o sinal de menos. A derivada da tangente é secante ao quadrado. Derivada do cosseno de 2x vai ser menos o 2 vezes seno de 2x. Quando x tender para π sobre 4, a secante, nós temos aqui, ó, secante ao quadrado de π sobre 4, vai ser, secante é o inverso do cosseno, então ao quadrado vai ficar 1 sobre cosseno de π sobre 4 ao quadrado, vai ser 1 sobre cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, então aqui vai ficar tudo isso ao quadrado. É 1 sobre 2 quartos, simplificamos aqui, fica 1 sobre meio, que é 2. Como tem esse menos aqui antes, então vai dar menos 2 aqui. Aqui no denominador, quando x tender para π sobre 4, 2 vezes isso vai ficar π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1, então vai ficar menos 2 aqui no denominador. Consequentemente, esse limite é igual a 1. No exemplo 5, se fizermos o x tender a zero pela direita, nós vamos ter esse termo vai para mais infinito e aqui também vai para infinito. Então, esse limite é um limite que gera uma indeterminação do tipo infinito menos infinito. Nós não podemos aplicar a regra de L'Hopital para esse tipo de indeterminação. Entretanto, podemos reescrever esse limite dessa maneira. Nós simplesmente calculamos o MMC aqui dos denominadores e resolvemos essa subtração dessas duas frações. Agora, se fizermos o x tender a zero pela direita, nós vamos ter seno de zero é zero, menos zero vai ficar zero no numerador, e aqui denominador também vai para zero. Passou a ser uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Agora nós podemos aplicar a regra de L'Hopital. Derivada dessa função do numerador vai ficar cosseno menos 1. A derivada da função do denominador, nós vamos usar a regra do produto.
derivada da primeira, que é 1, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda, que é cosseno. Se fizermos o x tender para zero, vai ficar cosseno de zero, que é 1, 1 menos 1, 0. Seno de zero é zero, aqui também vai zerar. Ainda estamos com a indeterminação do tipo 0 sobre 0. Podemos continuar usando a regra de L'Hopital. Derivada do cosseno é menos seno. Aqui no denominador nós temos derivada do seno, cosseno. Para derivar essa expressão aqui, usamos regra do produto. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira, que é a função x, vezes a derivada do cosseno, que é menos seno, por isso que apareceu esse menos aqui. Então, aqui embaixo ficou 2 cosseno de x menos x seno de x. Quando x tende a zero pela direita, o seno vai para zero, aqui vai ficar 2 e aqui vai zerar, vai dar 2 no denominador. Então, o limite é zero. No exemplo 6, quando x tende a zero, vai ficar 1 elevado a infinito. Esse tipo de indeterminação não nos permite usar a regra de L'Hopital. Porém, nós podemos resolver esse limite da seguinte maneira. Vamos calcular o logaritmo neperiano dos dois lados. Ln de L vai ser o Ln desse limite. Ln do limite é o limite do Ln. Aqui nós usamos a propriedade dos logaritmos. Esse expoente pode descer para cá multiplicando. Se fizermos o x tender para zero aqui, nós vamos ter seno de 0 é 0, vai ficar Ln de 1, que é 0. E aqui também no denominador vai para 0. Nessa etapa, nós podemos aplicar a regra de L'Hopital, porque está em determinação 0 sobre 0. Calculamos as derivadas. Derivada do Ln aqui, de 1 mais seno de x, vai ser a derivada do que está aqui dentro, do Ln, que é cosseno, sobre essa função. A derivada do denominador vai ser 1. Então, ficou cosseno de x sobre 1 mais seno de x. Quando x tender para zero, o cosseno de 0 é 1. O seno de 0 é 0, vai sobrar 1 no denominador. Então, nós temos que Ln de L é igual a 1. Isso significa que L vai ser exponencial de 1, que é E. Então, o limite existe e vale E. Essa aula foi baseada no livro do Howard Anton, e The Background Sound é a versão de Uguay Ascends, tocada pelo pianista Alexandre Garcia Regadas. Um abraço e até a próxima.